Aleluia, 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 aleluia. Felizes os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando Jesus saiu a caminhar, veio alguém correndo. Ajoelhou-se diante dele e perguntou: Bom mestre, que devo fazer para ganhar a vida eterna? Jesus disse: Por que me chamas de bom? Só Deus é bom e ninguém mais. Tu conheces os mandamentos: não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho, não prejudicarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Ele respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Jesus olhou para ele com amor e disse: Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois, vem e segue-me. Mas quando ele ouviu isso, ficou abatido e foi embora cheio de tristeza, porque era muito rico. Jesus então olhou ao redor e disse aos discípulos: Como é difícil para os ricos entrar no reino de Deus. Os discípulos se admiravam com estas palavras, mas ele disse de novo: Meus filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Eles ficaram muito espantados ao ouvirem isso e perguntavam uns aos outros: Então, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e disse: Para os homens isso é impossível, mas não para Deus. Para Deus tudo é possível. Pedro então começou a dizer-lhe: Eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Respondeu Jesus: Em verdade vos digo, quem tiver deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos, campos, por causa de mim e do Evangelho, receberá 100 vezes mais agora, durante esta vida, casa, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e no mundo futuro a vida eterna. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Sentados, rezemos por um instante em silêncio, peçamos ao Divino Espírito Santo para que nos auxilie e nos alcance a graça de compreender essa palavra e sermos por ela transformados. Supliquemos. Amém. Irmãs e irmãos, caminhamos com Jesus e a cada passo que Ele percorre nas andanças deste mundo, hoje de novo Ele sai a caminhar. Nós, na caminhada com Jesus, vamos recebendo dele a graça de abrir nossa visão, como uma caminhada possibilita
a gente alargando o horizonte, alargando, alargando, alargando. Aqui não se trata tanto do horizonte físico e geográfico, mas alargar o horizonte espiritual, o horizonte da fé, a visão da fé. Estamos hoje no capítulo 10 de Marcos, os versículos 17 até o 30. Nós acompanhamos, domingo passado, a conversa de Jesus sobre o matrimônio, o divórcio e a criança, acolher o reino como criança. Logo depois daquela cena, chega até Jesus este homem que aborda Jesus com o tema da vida eterna. Imediatamente após, nós paramos aqui no versículo 30, hoje. Domingo que vem, a gente continua a sequência do que vem logo no versículo 32, o terceiro anúncio da paixão. Portanto, nós estamos, capítulos 8, 9 e 10 de Marcos, no recheio do Evangelho, onde Jesus anuncia por 3 vezes a sua paixão. Tudo que desenrola, todos os temas estão em vista da realidade que Ele dará para nós, a graça de participar a partir do mistério da sua paixão, morte e ressurreição. Se tirar o tema da paixão, morte e ressurreição, o Evangelho seca, esvazia. Se tirar o tema da vida eterna, da Sagrada Escritura, a Sagrada Escritura seca, esvazia, vira um livro de literatura qualquer. Vocês que celebram a memória da Teresinha, são chamados também a perguntar a Jesus, como todos nós hoje na igreja somos chamados a fazer para Jesus essa pergunta. Vamos lá? Naquele tempo, você tem aí no seu folheto, desculpe, o número 11 do folheto. Versículo 17. Naquele tempo, quando Jesus saiu a caminhar, veio alguém correndo, ajoelhou-se diante dele e perguntou: brada, Bom mestre, que devo fazer para ganhar a vida eterna? olha o movimento. Jesus sai a caminhar, alguém vem correndo. Qual a diferença? A caminhada sugere a lida comum no ritmo das responsabilidades naturais do dia. A corrida sugere o anseio, a pressa, a fadiga diante do tema que ele traz. Corre, se ajoelha e pergunta. 3 movimentos. Corre, se ajoelha e pergunta: Bom mestre, que devo fazer para ganhar a vida eterna? Ser cristão é repetir esta pergunta o tempo inteiro, diante de todas as realidades da vida o tempo inteiro. Diante dos melhores acontecimentos, perguntar: mas o que eu quero não é a vida eterna? O que devo fazer diante das melhores realidades, das piores dificuldades, da normose, daquela normalidade enfadonha, doentia, que eu repito as coisas? O que devo fazer para ganhar a vida eterna? Só um cuidado com o ganhar. O conjunto da Bíblia já resolveu esse tema do ganhar a vida eterna. Na teologia do Novo Testamento, especialmente na teologia das cartas paulinas, a gente sabe que a vida eterna, a resposta da igreja, lendo a Sagrada Escritura, o que fazer para ganhar a vida eterna? A resposta é: como se conversa com uma criança. O tema da criança, domingo passado. O que eu devo fazer para ganhar a vida eterna? Nada.
Porque a vida eterna não se ganha fazendo nada. Não tem nada nesta vida que eu possa fazer para ganhá-la. Ela é dom, ela é graça, não é fruto do esforço meu, ela é dom, é graça. A vida eterna, diante de Jesus, a gente só acolhe, mais nada. Na verdade, ela é uma realidade tão extraordinariamente grande, que nós jamais seríamos capazes de fazer algo para ganhá-la. Só esta obra de entrega de sua vida na cruz, eu disse que nós estamos preparando-nos para ouvir pela terceira vez o anúncio da paixão. Mas você pode entender, sobretudo no diálogo com criança ou com uma pessoa não inserida no âmbito da fé, ganhar aqui, você pode colocar entre aspas, o que posso fazer para acolher a vida eterna, para aceitar o dom da vida eterna, para receber de Deus o que Ele já ofereceu uma vez por todas, já foi dado, eu só acolho. A reação de Jesus é sempre surpreendente. Versículo 18, Jesus disse, vamos lá? Por que me chamas de bom? Só Deus é bom, e mais ninguém. Jesus reage assim porque Ele sabe, Ele conhece, como a segunda leitura falou, Ele sabe penetrar a profundeza do coração, Ele sabe com quem Ele está falando. Ele diz isto ao homem porque ele é um judeu piedoso, com características de um religioso piedoso, que repetia as normas e os versículos clássicos do Antigo Testamento, que só Deus é bom. Jesus está quase uma ironia. Por que me chamas de bom? Só Deus é bom e mais ninguém. Jesus sabe que Ele, com o Pai e o Espírito, é Deus. Ele está dizendo para o homem que não o reconhece como Deus e como Senhor. Ele está querendo aguçar no homem a compreensão de quem Ele é. Ele não está recusando se apresentar. Ele está tentando provocar uma conversa mais profunda, que seria o mesmo: o que devo fazer para receber em herança a vida eterna, bom mestre? Numa resposta teológica alguém lá perto de Jesus diria para esse homem que correu, ajoelhou e perguntou: acolha Ele. Ele é a vida eterna, não é? Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Ele é a vida, Ele é o eterno, Ele é a plenitude. Seria teologicamente a resposta assim. Mas continua Jesus no versículo 19, citando aleatoriamente Êxodo 20, 12 e 16, Deuteronômio 5, 16 a 20. Uma citação livre, como num colóquio interpessoal. Versículo 19, leiam. Tu conheces os mandamentos: não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho, não prejudicarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Um resumo livre, aleatório dos 10 mandamentos. Versículo 20, ele respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Isto para mim não é problema. A palavra de Deus eu conheço, tenho domínio sobre ela e eu aplico-a em minha vida. Isso não é problema. A questão é que ele fazia isso, praticava a palavra como doutrina e como norma e regra de organização da vida, mas essa prática religiosa não tem preenchido um vazio que ele tem aqui. Essa prática religiosa repetida, como às vezes nós fazemos na igreja,
com os nossos costumes, nossas tradições, nossos preceitos e normas rituais. Repetimos os ritos, as rezas, os costumes, as tradições herdadas dos avós, dos pais. Fazemos isso, o vazio continua. Ensinamos nossos filhos e netos a fazerem isso, e eles dizem: não está adiantando não, aqui dentro não está rolando, aqui dentro está vazio. Por quê? Porque a palavra de Deus é decorada e repetida de forma mecânica, ela não se traduz em vida. Ele mesmo confessa: tenho feito isso desde a minha juventude, mas eu tenho um sentimento, uma sensação de vazio aqui dentro, de que o eterno não é uma realidade para mim. Sinto que existe, mas não consigo apalpá-lo. Não sinto-me aproximando-me desse território, o eterno. Sou um religioso piedoso. Pronto, ele confessou: faço isso, mas não encontro ainda um sentimento seguro. Qual é o problema, portanto? Agora vem o diagnóstico. Nós estamos conversando sobre, falei para vocês, Jesus anuncia 3 vezes a sua paixão, morte e ressurreição, e os discípulos têm dificuldade de entender esse tema da fé. Há vários domingos atrás eu comecei a repetir para vocês, irmãs e irmãos, que nós estamos conversando sobre os obstáculos que enfrentamos em nós para acolher o mistério da paixão, morte e ressurreição do Senhor como centro, ápice da nossa vida e da nossa relação com Deus. Os discípulos são profundamente marcados por obstáculos. Jesus anuncia 1 vez, 2 vezes, 3ª vez, e os discípulos não entendem a realidade que Jesus aponta a partir do mistério da sua Páscoa. Os discípulos não abrem a visão. E este homem representa-nos. Nós somos e temos em nós um pouco dessa pressa desse homem, um pouco desse desespero de ajoelhar e perguntar: o que devo fazer? Porque continua vazia a minha vida. Jesus tem uma reação impressionante quando ele confessa: eu pratico a religião tudo como a regra manda, mas aqui está o vazio. É tão bom quando a gente convive numa comunidade como esta, e a gente convive, conhece as pessoas, e percebe, sobretudo os idosos, no declínio natural da vida, da enfermidade e da morte, quando a pessoa vai se aproximando para o fim, e ela dá testemunho de uma estabilidade interna, de que é alguém já sondado pelo eterno e encaminhado para lá. É tão bom experimentar isso. Estou falando da Terezinha, porque ela viveu isso. Os últimos 10 anos de minha convivência, ela deu esse testemunho. Foi definhando, e quanto mais perto da morte, mais dentro do eterno. Tem gente que quando morre, é muito estranho dizer isso. A pessoa morre e ela deixa uma consolação tão grande para quem ficou. O desespero diante da morte é fruto de uma vida não semeada nos grãos das coisas para o eterno. Ocupe-se com isso, que a morte vai ser uma possibilidade de acessar o eterno, e não a ocasião do pavor. Jesus vai apresentar ao homem um obstáculo que ele concretamente tem na vida dele. E ao apresentar para esse homem o obstáculo deste homem, Jesus está querendo ajudar a mim e a você a encontrar dentro das nossas entranhas os obstáculos que se nos ocupam hoje, agora.
Não pense que porque você não tem o obstáculo que este homem tem, está resolvido, não. Você precisa perguntar a Jesus: Senhor, qual é o meu obstáculo para experimentar aqui nesta vida o cheiro do eterno e caminhar projetado para o eterno? Vamos ver? Versículo 21, quando ele confessa: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Parece ficar uma reticência, um lamento, mas não encontro. Entra Jesus com a doçura da compaixão dele. Vamos ver? Leiam. Jesus olhou para ele com amor e disse. Espere lá. Antes do dito de Jesus, vamos ao gesto de Jesus. Olhar para ele com amor. Ao perguntar Jesus os temas seus, que te projetam para o eterno, Jesus só olha para você com amor. Não tenha medo. Amém? Não tenha medo. Ele não olha como fiscal, ele não olha como um juiz castigador e ameaçador. Seja qual for a realidade que te habita e que te impede experimentar a graça da fé que te move para o eterno, seja qual for, apresente a Jesus a sua questão. Escute de Jesus uma palavra que te mova a entrar no mistério do eterno, mas só escute a palavra depois de experimentar ser olhado no amor. Gente que tira o olhar amoroso e põe a religião como norma, como regra, como ameaça e como castigo, faz da religião uma desgraça, uma armadilha. E nós estamos cheios de interpretações ameaçadoras da Bíblia, de pregadoras e pregadores do caos, que gostam de passar medo em você, para que você o procure e ele diga para você: faça isso e isso, dê esse tanto de dinheiro para a igreja, pague dízimo, vote nesse e naquele candidato, e está reservado o segredo. Manipuladores do caos, pregadores do império da morte, operários da desgraça própria. Jesus não apresenta ameaça, apresenta um olhar do amor. Amém? No amor. Depois de te olhar com amor, é que ele apresenta para você a exigência. Sempre que na sua vida as exigências para seguir o caminho do eterno aparecerem na sua vida, sempre que as dificuldades aparecerem e parecerem mais fortes do que você, se recorde do olhar do amor de Jesus, que brotará uma força, um vigor, uma energia que você não sabe de onde vem, mas vem do olhar do amor, e você vencerá todos os obstáculos. Amém? Amém. Então vamos à exigência que Jesus apresenta ao homem. Versículo 21, vamos repetir a introdução e ler todo o texto. Jesus olhou para ele com amor e disse: só uma coisa te falta. Firma a igreja. Vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Mas, quando ele ouviu isso, ficou abatido e foi embora cheio de tristeza, porque era muito rico. Pronto. Você pode dizer: esse não é o meu problema, eu não sou muito rico. Ou você pode dizer: não, eu tenho bens, mas se precisar eu dou conta de desfazer de tudo. A pergunta mais importante que você precisa fazer é a seguinte: Jesus, qual é o meu obstáculo para te seguir e experimentar do Senhor esse amor que me conduz ao eterno? A riqueza não é necessariamente um risco.
A riqueza não é uma ameaça necessariamente. Há ricos que são profundamente desapegados dos bens e fazem dos bens instrumentos do amor de Jesus para mover e realizar muito bem para o mundo, não tem? O Evangelho não exige que todos sejam pobres, deixem todos os bens. Tem muitos ricos que seguem Jesus, ou os apóstolos, se você ler os Atos dos Apóstolos, ou as cartas do Novo Testamento. Mas, há alguns sim, a radicalidade de abandonar o apego da riqueza é uma exigência para seguir Jesus. Por quê? Para uns sim e para outros não. Por dois motivos. Primeiro, porque pode ser que entre a sua riqueza e você seja a riqueza mais importante para Jesus do que os seus bens. E Ele precisa de você e dos seus dons para ajudá-lo nas coisas do reino. Está claro? Primeiro isso. Segundo, pode ser que os seus bens sejam de fato impedimentos, porque você se tornou escravo, apegado de tal forma aos bens que eles não te deixam experimentar nada da graça de Deus. Isso existe? Agora vem a cilada. Não precisa nem ser rico para estar nesse grupo. Eu conheço pessoas pobres que têm pouco, mas o pouco que elas possuem, elas são tão afetadas e escravas daquele pouco que têm, mais do que muitos que têm muitos bens. Vocês conhecem também, não conhecem? Nós mais velhos, somos daquela época, criados no interior de Goiás, nas fazendas, que tínhamos bens, tínhamos fartura, tínhamos condições de vida simples e humilde, e os nossos antepassados se orgulhavam de dizer assim: a gente é pobre, mas é honesto. O sistema do apego, o sistema materialista que nos domina hoje, seja ele o materialismo marxista ou o materialismo consumista, que reduziu-nos a meros consumistas, o sistema do apego às coisas materiais, da escravidão, que impõe-se sobre nós, dizendo que a gente vale o quanto a gente é capaz de consumir, esse sistema deu conta de tirar dos pobres a única riqueza que muitos pobres tinham: a honestidade. Porque antes se dizia, a gente é pobre, mas é honesto. Hoje você convive e trabalha e experimenta pessoas simples e humildes que você pensa, não, ela é tão simples, tão humilde, vou confiar, mas ela já está corroída pela ganância e pela ferrugem, não está? Por quê? Porque o sistema, repito, para que ninguém caia na besteira de vir tratar depois de discurso estúpido de marxismo aqui. O sistema materialista, seja ele o marxista que nega a divindade, ou o sistema consumista que transformou a matéria num totem divino, que você só tem sentido na sua vida se você comprar mais uma coisa e possuir mais uma coisa. Esse sistema conseguiu escravizar-nos ao ponto de tirar de nós a liberdade, para que tenhamos Jesus como centro e razão da nossa vida. Em Mateus 6:24, dentro do Sermão da Montanha, depois de Jesus de pronunciar a aclamação do Evangelho de hoje, bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus, em Mateus 6:24, Jesus diz: vós não podeis servir a Deus e ao dinheiro, não podeis servir a dois senhores. Irmã, irmão, a pergunta mais importante é: o que é que Jesus pode dizer e mexer nos guardados que você tem
na sua mente, no seu coração, nas suas coisas do mundo, materiais, emocionais, racionais, o que Jesus pode mexer hoje na sua caixinha de apegos, que pode fazer você sair daqui hoje e voltar para casa triste e abatido? Triste e abatida? Essa é a pergunta. Para alguns, não são os bens, são os vícios. Eu escutei uma conferência maravilhosa essa semana sobre saúde mental. A profissional, ela dizia, olha, tem pessoas que o grande patrimônio que ela tem na vida dela é se fazer de vítima. Ela tem que ser vítima para ter compaixão e piedade de todo mundo. Então ela está sempre contando a desgraça e a tragédia, e ela não aceita se libertar do vitimismo. Ela não quer nem a cura da enfermidade dela, porque ela precisa da compaixão dos outros para se submeterem aos caprichos dela. Doença. Tem gente que transforma a própria enfermidade, ou a própria tragédia, ou a desgraça que caiu em sua vida, numa ocasião de fazer-se de vítima. Jesus pode dizer para você, vai, deixa esse apego que você tem ao que te fez vítima da família, do pai, da mãe, vítima das desordens dos afetos, das perdas, dos ressentimentos, das mágoas. Deixe desse apego que te escraviza, abandona isso, vem e me segue. Qual é a dose sua, irmã e irmão? Não tem a menor noção. Isso é um segredo do olhar com amor. Se você alcançar a liberdade de fixar os olhos em Jesus e experimentar Jesus olhando para você com amor, você pode dizer que não vai precisar nem dele pronunciar. A hora que ele te olhar com amor, você vai balançar a cabeça e dizer assim, já sei, Jesus, já tocou lá dentro, o que eu preciso deixar? Não é assim? Não é assim? Então, sai dessa. Se são muitos bens, se são muitas desordens, se são muitos traumas, muitas perdas, se são muitas ambições e ganâncias, se são muitos afetos ou desafetos, deixe esses obstáculos. Não volte para casa cheio de tristeza, não volte para casa triste e abatido. Hoje, eu tenho convivido aqui na paróquia, com pessoas que vieram de um padrão simples na vida, simples, humilde, mas pessoas que trabalharam muito e conquistaram muito, e que o sonho delas é realizar muito e fazer o bem para muitas pessoas. Essas pessoas, cada dia que passa, elas apresentam para mim um drama mais forte, dizendo, padre, estou desistindo de tais e tais empreendimentos, porque não tem com quem contar, não tem mão de obra, não tem gente de confiança para colaborar nos projetos, nos empreendimentos. Padre, a desonestidade está demais, as pessoas preferem ficar desempregadas e ganhando benefícios do que ter um excelente salário. Padre, todas as oportunidades que eu já dei e apresentei, eu tenho convivido aqui na paróquia com pessoas boas demais, que vieram de realidades pequenas, frágeis, que você diz, como ela alcançou tanto? E hoje a dor dela é vontade de deixar de fazer o bem, porque não consegue encontrar com quem contar para fazer o bem para muitas pessoas que ela tem potencial de fazer, porque não encontra gente preparada, honesta, reta. Está assim? Por quê? Porque nós criamos esta realidade. Nós mentimos. Nós dissemos que bastava ir para a igreja, pagar o dízimo, saber a Bíblia de cor como o homem sabia. Tem tudo, mas não tem nada. Recebe todos os benefícios lá sociais, mas não quer nada, não é? Porque é uma realidade que nós criamos
E Jesus quer nos libertar desta realidade que nos criou para sermos ou escravos do vazio de ter muitos bens e não sentir o cheiro das coisas eternas, não ter esperança do eterno, ou ter muitos bens e ainda voltar para casa abatido e cheio de tristeza. Repito, pode ser que você não volte abatido e cheio de tristeza porque tem muitos bens. Pode ser que você volte para casa abatido e cheio de tristeza porque você não quer jogar fora os ressentimentos e o vitimismo que você carrega em você. Tá claro? Tá claro? Tá claro, né? Então vamos avançar. Vamos lá? É um texto difícil, você tem que recordar que 3 domingos atrás Jesus falou: se tua mão te leva a pecar, corta. Se teu pé te leva a pecar, corta. Se teu olho te leva a pecar, arranca. Está dentro daquela lógica. Esse evangelho de hoje é uma espécie de explicitação daquelas sentenças. Está claro? Então vamos avançar. Vai, Léo, até me perdi aqui. Versículo 23, todos juntos. Jesus então olhou ao redor e disse aos discípulos. Olhe de novo, Jesus olhando ao redor. Continua. Como é difícil para os ricos entrar no reino de Deus. Continua. Os discípulos se admiravam com estas palavras, mas ele disse de novo: brada. Meus filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Eles ficaram muito espantados ao ouvirem isso e perguntavam uns aos outros: brada. Então, quem pode ser salvo? Eles perguntavam para quem? Uns aos outros. Para Jesus não, perguntavam uns aos outros. Tirou Jesus de foco e virou debate histérico entre nós. A pergunta que eles fazem uns para os outros é a mesma que o homem fez. Então, quem pode ser salvo? Voltaram para a estaca zero. Você que é pai e mãe, aprenda a entender o que a sua criança tem dentro dela a partir das perguntas que ela faz, não das respostas. As perguntas carregam, as perguntas são sempre grávidas de conteúdos ainda não vindos à luz. Põe muito sua confiança nas coisinhas bonitinhas que fala para as respostinhas bonitinhas, não. Atento às perguntas. As perguntas para um pai e uma mãe deveria ser assim a prioridade fundamental para entender o que habita. Então, quem pode ser salvo? Voltou à estaca zero e a resposta 1. Quem pode ser salvo? Ninguém, porque não é questão de poder. Ninguém pode ser salvo. Salvação não é poder de ninguém, é dom. Quem pode ser salvo? Poder ninguém pode, é dom, é graça. O rico aqui, ele deveria fazer a passagem do Antigo Testamento para o Novo Testamento, que os discípulos não estão ainda habituados. Qual é a teologia predominante, não única? Qual é a teologia do Antigo Testamento predominante e que hoje está muito presente na teologia protestante e de certos ambientes católicos? A teologia da prosperidade, a teologia do daudismo, que a bênção vem, da retribuição. São dois modos de doutrina, chamado doutrina da retribuição ou a teologia da prosperidade. Qual é a máxima? A máxima dessas teologias, que são aberrações teológicas, a máxima é: se você está pobre, é porque você não agradou a Deus e não te abençoou. Se você está rico,
é porque você fez coisas que agradou a Deus e Deus te abençoou com a riqueza. Para o Antigo Testamento, há uma corrente enorme do Antigo Testamento que pensa que a riqueza é necessariamente bênção. Jesus faz uma passagem extraordinária da teologia da prosperidade dessas igrejas evangélicas e desses políticos evangélicos, da teologia da prosperidade, da teologia do negócio, da teologia da ganância e da ambição dos pastores, enfiando ganância e ambição no ouvido dos rebanhos. Jesus fez um salto extraordinário. Para o Antigo Testamento, o sinal da bênção era ter bens. Para o Novo Testamento, o sinal da bênção é ser bom. Tem diferença, gente? Tem? Tem diferença? Pode ser que você tenha muitos bens e seja bom. Pode ser que você tenha muitos bens e seja péssimo. Pode ser que você não tenha bens nenhum e seja uma pessoa tomada de bondade. O salto entre os bens e a bondade é que nós precisamos fazer. E agora vem a implicância, as consequências para os discípulos que perguntam: quem pode ser salvo? Versículo 27. Pela terceira vez o olhar. Jesus olhou para eles e disse: para os homens isso é impossível, mas não para Deus. Para Deus tudo é possível. Maravilhoso, né? A mesma afirmação do anjo Gabriel a Nossa Senhora, falando da gravidez da anciã Isabel, já de 6 meses, porque para Deus nada é impossível. Minha gente, 3 olhares de Jesus. Aqui vale uma pergunta boa: pai, mãe, vô, vó, irmã, irmão. Como é que você olha as coisas? Como é que você vê as coisas? Que força tem o seu olhar para penetrar a profundidade de quem está ao seu redor, seja esposa, esposo, filhos, família, trabalho? Qual a profundidade do seu olhar? Em que o seu olhar é capaz de arrancar a pessoa da estagnação da vida dela, da escravidão da vida dela, e projetá-la para passos mais ousados, mais elevados em sua vida? É este olhar que nós devemos buscar em Jesus. Vamos ver? A reação dos discípulos ainda é baixa. Jesus deu um salto grandioso, mas Pedro está na estaca 0. Versículo 28. Pedro então começou a dizer-lhe, brada: eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Espere lá. Na bucha. O que tem no coração de Pedro aqui? Boa ou má intenção? Lógico que é má intenção. É reticência. É a mesma reticência do homem que foi embora triste e abatido. O homem respondeu lá atrás: tudo isso tenho feito desde a minha juventude. Reticência. Me dá a bênção do Eterno para eu já voltar tranquilo para casa. Pedro diz da estaca 0: desde que nós deixamos tudo, barca, rede, a empresa de pescaria lá na Galileia, e te seguimos. A pergunta de Pedro, a pergunta é capciosa. Na verdade aqui não é nem pergunta, é um comentário com reticências, não é? Eis que nós deixamos tudo e te seguimos. O que está por trás dessa pergunta é: o que eu vou ganhar com isso? Levantar domingo de manhã e ir para a missa. O que eu vou ganhar com isso? Para uma pessoa que empreendeu a vida inteira de retidão e vê a velhice chegar, a enfermidade chegar, e a doença que vai e volta como a Terezinha, e a morte chegar, olhar para trás da vida e perguntar: o que eu ganhei com isso que eu vivi? Para Deus nada é impossível. A resposta de Jesus é extraordinária: Pedro, você vai ganhar, mas vai ganhar muito, Pedro. Vamos ver? Versículo 29.
Respondeu Jesus: Em verdade vos digo, quem tiver deixado casa... Espere lá, faça a lista. Essas coisas que Jesus fala estão em qual território, em qual área? Quem tiver deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos, campos, por causa de mim e do Evangelho. Deixado casa, campos, mais irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos. Duas áreas, os bens materiais e os bens afetivos, familiares, o núcleo primário. Quem tiver deixado os bens materiais e os bens afetivos, por causa de mim e do Evangelho, o homem não fez isso. Continua, receberá 100 vezes mais agora, durante esta vida. E repete essa lista acrescentando mais uma: casa, Irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições. E no mundo futuro, a vida eterna. se sua vida estiver boa demais, dá conta, desconfie dela. Se sua vida for só bênção, com casa e campos, bens materiais, pai, mãe, família, tudo em ordem, não tem nenhum problema. Se sua vida estiver boa demais, desconfie dela. Cadê a perseguição por causa de mim e do Evangelho de Jesus? A pergunta original: que devo fazer para ganhar a vida eterna? Seguir Jesus, tendo os bens que você tiver, tendo os afetos que você tiver, tendo a perseguição que você tiver, tendo a enfermidade e a tribulação que você tiver, mas seguindo Jesus em tudo, e não deixe de seguir Jesus nunca por nada. Amém? Amém. Reage, vai, vai. Relembra os bens, os afetos, as perseguições, agora, a vida eterna futura. Deixar bens e afetos, ou levar com você bens e afetos, receberá agora, durante essa vida, bens e afetos, casa, irmãos, irmãs, mães, filhos, campos com perseguições, e na vida futura. O que significa isso? O primeiro anúncio da paixão: quem quiser me seguir, renuncie a si mesmo, tome sua cruz e me siga. Quem procurar salvar sua vida vai perdê-la. Quem perder sua vida por causa de mim e do Evangelho, vai salvá-la. Só isso. Agora, sabe quando isso vai acontecer na sua vida? Quando você experimentar Jesus te olhando com amor. Enquanto isso não acontecer, a perseguição vai te desmoronar, a doença vai tirar o resto da fé que você tem, os bens vão te desgraçar. Tem gente que recebe bens que o pai e a mãe ralou a vida inteira para adquirir, recebe os bens como herança, e esses bens não servem para outra coisa a não ser para desgraçar a vida da pessoa, inclusive porque ela não ralou. Isso só vai acontecer o dia que você lutar por casa, campos, bens, famílias, afetos, mas a partir guiado dos olhos fixos no amor de Jesus. Ponto. Tem uma frase, rapidinho, no Salmo de hoje que me impressionou muito essa semana. Na verdade eu chorei, que só. Vem comigo no Salmo, a segunda estrofe. Eu fiquei tão tocado por isso. É muito bonito o Salmo, a primeira leitura, a segunda leitura, é tudo maravilhoso, mas vamos ficar com isso. Versículo 14 diz assim: saciai-nos de manhã com vosso amor, e exultaremos de alegria todo dia.
Se você acordar na sua oração da manhã, o seu café da manhã primeiro for saciar-se do amor de Deus, pode vir a paulada que vier. Paulo diz, não é? Sei gloriar-me na fraqueza, na perseguição, não é? Sei gloriar-me no opróbrio, no melhor, nas conquistas. O dia que o amor do Senhor for o seu primeiro café da manhã, você vai exultar de alegria nas mais dolorosas e difíceis provações. Assim, você vai ficar um velhinho, uma velhinha bonita, enxuto, e vai ver a morte chegar. Para muitos vai ser o fim, mas quanto mais perto tiver a morte, mais dentro do eterno você já vai se sentir, entrando para a vida eterna. E vai sair dessa vida como pluma de pássaro no voo do céu, em ventania, na primavera. Amém. Incline a sua cabeça, põe-se na presença do Senhor e peça dele essa graça, de você saber administrar o seu enfrentamento, os seus bens materiais, os seus afetos, as perseguições, tudo o tempo inteiro envolvido pela recordação do olhar do amor de Jesus, do olhar amoroso de Jesus. Só o olhar do amor não vai deixar você se perder com as conquistas materiais ou as perdas, as perseguições ou os afetos preciosos que você tem em sua vida. Fale para Jesus que você sim renova com Ele um olhar de confiança e de amor. Você olha para Ele e proclama que a força do amor que brota do olhar dele por você é que vai conduzir você no melhor e no pior da sua vida. Reze, fale com Ele. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim precisa ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração precisa mais de Porque tudo que há dentro de mim, porque tudo que há dentro precisa de mim ser mudado, Senhor. Precisa ser mudado, Fiquemos Senhor, em pé. porque tudo que há dentro do meu coração precisa mais de Gabriel, melhora o meu microfone aqui, por favor. Deixa o folheto no banco, igreja. Estenda suas mãos aqui para a cruz de Jesus. Reze do seu modo, ou se te ajuda, reze comigo. Senhor Jesus, Senhor Jesus, do alto da cruz, Do alto da cruz, o Senhor olhou o Senhor olhou pela humanidade inteira, pela humanidade inteira. e eu também E eu também fui olhado pelo Senhor fui olhado pelos com amor,
com amor, no alto da cruz, do alto da no meio do sofrimento, no meio do o sofrimento, Senhor me olhou o Senhor me e olhou pagou com seu sofrimento e pagou com seu sofrimento pela minha cura, pela minha cura, pela minha salvação, pela minha salvação, pela minha libertação. pela minha libertação. Obrigado, Jesus, Obrigado, Jesus, por me libertar por me libertar da escravidão, da escravidão, dos apegos, dos bens materiais, dos bens materiais, dos apegos afetivos, dos apegos afetivos emocionais, e emocionais, e conduzir minha vida e conduzia para o amor, para o amor de Deus, o amor de Deus, o amor desta vida, o amor desta vida, na comunhão com as pessoas, na comunhão com as na pessoas, comunhão na família. na comunhão com a Só o amor só o amor nos conduzindo nos conduzindo para o amor para o amor que é Deus. que é Deus. Obrigado, Jesus, Obrigado, Jesus, por me fazer participar por me fazer participar de uma vida nova, de uma vida nova, te seguindo te seguindo em tudo nesta vida. em tudo nesta vida. Eu prometo, Jesus, Eu prometo, Jesus, eu me comprometo, Jesus, eu me comprometo a não permitir a não permitir que nenhuma força que nenhuma força das melhores conquistas, das melhores conquistas, das piores derrotas, das piores derrotas, nada tirará de mim nada tirará de mim o confiante olhar o confiante olhar de amor de amor que o Senhor tem por mim. que o Senhor tem por mim. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Põe a mão no seu coração, incline a sua cabeça e agradeça os olhares de amor que você recebe de Jesus, das pessoas que te amam, que cuidam de você. Agradeça os olhares de amor que você pode dirigir a quem você cuida e ama e doa a sua vida. Agradeça a fonte do amor no olhar de Deus, no olhar humano, no seu olhar. E dirija quem está do seu lado com um olhar carinhoso, abraça e deseja a paz de Jesus. eu vejo manifestar o poder da criação. Nos seus lábios eu vejo estar o sorriso de um irmão. Quero te dar a paz do meu Senhor, com muito amor. Quero te dar a paz. Quero te dar a paz do meu Senhor, com muito amor. E com toda firmeza professe: creio em Deus Pai Todo-Poderoso,